Olá galera que me acompanha pelas redes sociais, o Facebook, o YouTube, o Instagram, o WhatsApp. Mais uma aula especialmente para você acerca do Estatuto e do Regimento da Universidade Federal da Bahia. Nós já gravamos 2 aulas anteriormente, agora é a 3ª aula deste curso destinado só para você, esse mini curso, só para você que me acompanha pelas redes sociais, tá certo? Vamos lá, então vamos observar todo este cenário aí para que você possa ter êxito no dia da sua prova. Vamos lá, olha só, nós falamos nas aulas anteriores que a UFBA, ela é dotada de diversas autonomias. E essas autonomias, elas são autonomias que estão relacionadas tanto à atividade fim, quanto a atividades meio. Tanto a atividades fim, quanto a atividades meio. Em relação às atividades fim, nós chamamos a atenção para a chamada autonomia didático-científica, que foi justamente o que nós vimos na aula 02, a autonomia didático-científica. Já nas atividades meio, nós temos a autonomia financeira. Essa autonomia financeira, a partir de agora, você vai enxergar junto com a autonomia patrimonial, porque é justamente assim que o artigo 8º do Estatuto trata, autonomia financeira e patrimonial, como autonomias juntas, além do cenário relacionado à autonomia administrativa. Ora, chama atenção para o seguinte, olha só. Presta atenção para o seguinte cenário. Olha o aspecto que você deve ter aqui em mente. Quando nós falamos das atividades meio, nós vamos falar agora da autonomia financeira e patrimonial. Porque na aula 02 nós falamos da autonomia didático-científica. Na autonomia financeira e patrimonial, você precisa ter em mente que a UFBA possui tanto patrimônio próprio quanto finanças próprias. Quando você se refere ao patrimônio da UFBA, o que é que você precisará vislumbrar? Que o patrimônio da UFBA está relacionado, primeiro, a bens e direitos. Bens e direitos. Quando nós falamos em bens e direitos, nós temos bens e direitos adquiridos, ou seja, os que já pertencem ao acervo patrimonial da UFBA, ou aqueles que venha, ou não, né? É melhor o e, aqueles que venha a adquirir. Tudo isso é relacionado ao patrimônio da UFBA. Nós temos ainda o ponto 2. Qual é o ponto 2? Aquelas doações, não só doações, os legados, as heranças. Lógico que isso precisa passar por um processo regular de aceitação pela UFBA. Então, doações, legados e heranças regularmente aceitos. Só que esse regularmente aceitos deverá ser com ou sem encargos. Com ou sem encargos. O ponto número 3 é justamente os saldos dos exercícios anteriores. Lógico que se você tem saldo e isso passa para a conta patrimonial, automaticamente isso deixa de ser simplesmente um valor associado a despesas correntes e passará a fazer parte do acervo patrimonial da universidade. Então, saldos dos exercícios financeiros anteriores.
Agora, esses saldos dos exercícios anteriores, eles deverão atender a duas condições. Quais são essas duas condições? Condição 01, desde que não vinculados. Desde que não vinculados. Esse é o primeiro ponto. Desde que não vinculados. Segundo, além de ser desde que não vinculados, desde que transferidos para a conta patrimonial. Transferidos para a conta patrimonial. Importantíssimo este aspecto. Tá certo? Massa, legal. O que é que você tem que ter em mente ainda? Olha só. Quando nós frisamos a questão ainda da autonomia, e essa autonomia patrimonial, ela é refletida em alguns aspectos. Quais são os aspectos? Que a UFBA, ela pode adquirir bens. Então nós estamos falando em um cenário de aquisição de bens. Nós estamos falando em um cenário de permuta de bens. Nós estamos falando em um cenário de alienação de bens. Assim como a UFBA, ela pode criar o que nós denominamos de fundos especiais. O que é que caracteriza um fundo especial? Fundo especial é algo ou é uma reserva que possui receita vinculada. Isso é importante. Receita vinculada. Ou seja, se é um fundo relacionado à pesquisa com células-tronco, ou relacionado a um outro tipo de pesquisa, enfim, desenvolvimento da cura do câncer, enfim, é uma receita específica. Então não pode ter outra destinação, a não ser que se promova legalmente o que nós chamamos de inversão de fundos. Isso é possível? É. Essa inversão de fundos tem um objetivo. Qual é este objetivo? A obtenção de rendas. Ora. Tudo isso aqui, para ocorrer, vai ter que passar por dois órgãos. Um órgão que será responsável pela emissão do parecer, que na questão pode estar oitiva, ou que na questão pode estar ouvida. Mas não só isso, vai ser necessário também a aprovação de um outro órgão. Muito simples. Quando nós falamos do parecer da oitiva e da ouvida, nós temos que isso será feito pelo Conselho de Curadores, e esta aprovação, ela será efetuada pelo Conselho Universitário, tá certo? Então todos os aspectos envolvendo patrimônio e envolvendo finanças, nós temos que ter isso. Você não poderá esquecer deste aspecto jamais, tá certo? Porque são os órgãos superiores que tratam de autonomia financeira e patrimonial. Os outros quatro, CONCEP, Conselho Acadêmico de Ensino, Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão e Assembleia Universitária, tratam de aspectos atinentes à autonomia didático-científica, tá certo? Vamos lá para que a gente possa entender o cenário adicional a este ponto. Quando nós falamos aqui ainda das questões atinentes à parte da autonomia financeira, o que nós devemos vislumbrar? Antes, chama a atenção aqui para todas essas ferramentas que nós estamos disponibilizando. Profelambenice.com estão os cursos online, bem como Acerte Concursos, os cursos presenciais. O Acerte Concursos é o curso que eu sou o diretor pedagógico, tá certo? Então, se você quer estudar conosco, nós estamos com preparações importantes nessa reta final de UFBA, tá? Presencial, semana de simulados, será nos turnos manhã e noite, na unidade Brotas e na unidade Guatemi. Basta você ir no site acerteconcursos.com, bem como a semana final de revisão, que será no turno vespertino. Se você
Gostou desse cenário? Então venha conosco para que você possa conhecer, para que você possa saber como é que será desenvolvido todo este acervo. Além disso, online, nós temos o curso da UFBA, tá certo? Com diversas disciplinas, bem como o meu curso de Estatuto e Regimento. Nós estamos fazendo aqui um mini curso, mas se você quer aprofundar ainda mais, quer aulas ainda mais aprofundadas, você pode estar no site, tá certo? Nós estamos com condições especiais para esses cursos online, justamente por estarmos na reta final, beleza? Mas vamos voltar aqui ao nosso aspecto de conteúdo. Legal, aqui ó, esse WhatsApp de dicas gratuitas. Se você quer receber dicas gratuitas em seu celular, basta você colocar este número que está aqui na agenda do seu celular e me mandar uma mensagem com o seu nome, com o seu município e com o concurso ou concursos que você almeja fazer. Digo isso porque nós estamos na reta final da UFBA, então você poderá buscar outros concursos, como é o caso do TRT do Estado da Bahia, que está com comissão formada, Ministério Público da União, com previsão já para o final deste ano ou para o ano seguinte. Nós temos ainda aqueles que querem se preparar com as disciplinas essenciais. Enfim, nós temos o concurso da Câmara Municipal de Salvador, excelente oportunidade. Tudo isso você encontra no Acerte Concursos. Dá uma olhadinha no site, visita, que você vai gostar, tá certo? Bom, voltando aqui para o nosso aspecto, nós temos que falar um pouquinho mais também da chamada autonomia financeira. Esta autonomia financeira, ela vai se propagar de qual forma? A autonomia financeira vai nos remeter às finanças da UFBA. Quando você fala em finanças da UFBA, muito cuidado, porque você não pode ter a falsa ideia que na UFBA só tem ferramentas gratuitas. Não, jamais. É uma universidade pública, sim, mas a universidade ela precisa se manter, então precisam existir recursos. Então o que é que nós temos aqui? Primeiro, nós temos dotações orçamentárias. Quando nós falamos em dotações orçamentárias, essas dotações não são apenas no orçamento da União, é no orçamento tanto da União, quanto no orçamento dos estados, como no orçamento dos municípios. Basta você pensar, por exemplo, que nós temos campos da UFBA em Vitória da Conquista. É possível que o município ele ceda, por exemplo, o terreno? Sim, não tem problema nenhum, até porque o benefício será da população do município. Então deverá existir uma integração entre as diversas esferas, federal, estadual e municipal. Bom, nós temos doações. Mas você já tinha falado em doações. Sim, mas aqui doações, por exemplo, em dinheiro. Nós temos três, e esse três envolve receitas oriundas de aplicação de rendas ou aplicação de rendas ou aplicação de recursos. O objetivo, lógico, é a valorização patrimonial. 4, nós temos receitas obtidas dos serviços cobrados pela UFBA, ou seja, pela universidade. Não só isso, nós temos ainda recursos provenientes, que você pode até colocar como está na lei. Pode ser recursos ou receitas. Então, rendimentos que sejam provenientes. Rendimentos provenientes de diversos aspectos, como nós temos provenientes de direitos autorais, provenientes de marcas, provenientes de
patentes, enfim, ou de outros instrumentos que a gente chama de instrumentos similares. 6. Nós temos recursos oriundos de fundações ou de outros organismos de amparo à pesquisa. Quando fala ou de outros organismos de amparo à pesquisa, parece-me claro que eu estou dizendo que a fundação é um desses organismos. Porque quando se fala ou de outros, quer dizer que a fundação também é de amparo à pesquisa. Além disso, a pergunta que não quer calar: este rol, esta lista, é uma lista taxativa? Não. Porque se fala no final do artigo 11 em rendas eventuais e recursos obtidos de outras fontes. Lógico que esses recursos obtidos de outras fontes precisam ser regularmente aceitos, não podem ser recursos ilícitos, tá certo? Então precisam ser regularmente aprovados. Só que o que você precisa entender? Que o rol das receitas é um rol exemplificativo. É um rol exemplificativo. Então nós precisamos entender que nós precisamos raciocinar as questões atinentes ao quê? Para que a gente possa fechar essa aula 3 com chave de ouro em relação a esta autonomia financeira, nós deveremos relacionar esta autonomia financeira a um ponto extremamente importante. E que ponto é este? A relação existente entre o exercício financeiro e o que acontece ao longo desse exercício financeiro, e o que a gente chama de questão temporal. Isso é extremamente importante. Mas você pensa assim, o que acontece no exercício financeiro? Lembrando que o exercício financeiro, ele coincide com o ano civil. Pense comigo, ou é antes do exercício financeiro, ou é durante o exercício financeiro, ou é depois do exercício financeiro. Nós só temos essas 3 possibilidades. Antes, eu não gastei o valor ainda. Então, antes, nós temos uma previsão dos gastos. Então, antes, quando nós relacionamos ao exercício financeiro, o momento anterior, o antes, vai estar atrelado ao seguinte: estará relacionado à proposta orçamentária. A proposta orçamentária. Durante é quando você tem uma previsão de recursos e esta previsão ela não se concretiza, porque você acaba precisando de um montante maior. Então, neste caso, nós estaremos diante de um cenário de abertura de créditos adicionais. A abertura de créditos adicionais. Mas não só isso, pode ser um cenário 03, um cenário posterior ao exercício, e a gente precisa saber em que essas quantias, em que essas verbas, elas foram destinadas, para quais aspectos. Então você já está pensando em um cenário que acontece depois, e se é depois, você já vai pensar em um cenário ligado à prestação de contas. Cenário ligado à prestação de contas. Todos eles têm peculiaridades.
Quais são as peculiaridades da proposta orçamentária? São 3 peculiaridades. Nós temos a peculiaridade 01. A peculiaridade 01 é a apresentação da proposta. E com qual periodicidade ela acontece? Até porque nós temos diversos exercícios financeiros, né? 1 por ano. O mesmo aspecto que eu falei lá em cima vale aqui embaixo. Em relação à prestação de contas, nós temos a saber a apresentação, quem faz e a periodicidade, ou seja, de quanto em quanto tempo. O que vale para um vale para outro, então você não precisa gravar isso mais de uma vez. Quem faz a apresentação é o reitor. Se vale para cá, vale para cá, até porque é ele que tem a incumbência de gerir as finanças. Qual é a periodicidade que isso é feita? Isso é feito anualmente. Se vale para cima, vale para baixo. Como eu brinco, não gaste o seu neurônio, não precisa. Basta você entender, não tente decorar. Entenda o estatuto, entenda o regimento. Nós temos a questão da remessa. Após a aprovação, que eu não disse ainda, vai precisar efetuar uma remessa ao órgão responsável pela elaboração do orçamento da União. Pela elaboração do orçamento da União. Responsável pela elaboração do orçamento da União. Beleza? Tranquilo? Excelente. Em relação à questão atinente à abertura de créditos adicionais, quais são as peculiaridades? A gente precisa saber quem é o responsável pela solicitação e a gente também precisa saber a autoridade responsável pelo encaminhamento. O que é que nós temos aqui? A solicitação, ela é feita pelo órgão interessado em receber a quantia adicional. É o órgão interessado. E o encaminhamento, ele é feito pelo reitor. Tá certo? Alan, o que é que acontece agora? O que eu vou dizer agora acontece para os 3. Nós temos a necessidade de 2 aspectos, que eu sempre brinco, ó. Você vai lembrar, ó. 2 aspectos. 2 órgãos atuantes, que você já sabe quais são estes órgãos. Vai aparecer na sua prova parecer oitiva ou ouvida de um órgão e aprovação do outro órgão. O parecer oitiva ou ouvida, já sabe, é o órgão de fiscalização, é o Conselho de Curadores, e a aprovação será efetuada pelo Conselho Universitário. Beleza, galera? Com isso, nós vencemos toda esta etapa relacionada à proposta orçamentária, à abertura de créditos adicionais, bem como à prestação de contas relacionada à universidade. Então eu gostaria de lhe convidar para todo este acervo de ferramentas para que juntos nós possamos vencer este concurso da Universidade Federal da Bahia. Estamos juntos, quer me encontrar? Quero caminhar com você. Me convoque, porque eu vou. Beleza, galera? É isso aí. Estamos juntos. Rumo à aprovação. Valeu. Grande abraço.